existe uma classe que o diabo gosta. Existe um tipo de crente que tem minado no meio do povo de Deus, e quando o inimigo de nossas almas olha para eles, diz: é assim que eu quero. Que qualificações são essas? São crentes fracos, fragilizados. São crentes sensíveis, não ao Espírito de Deus, mas se que magoam-se por qualquer coisa. São crentes que são murmuradores. São crentes que são fugitivos, se acovardando, se escondendo, se esquivando, saindo-se às escondidas. Não querem atender o seu chamado, não querem atender o seu chamado ministerial. Pensa que Deus escolheu a pessoa errada. Crentes que não conseguem ficar firmados na rocha. São crentes que não conseguem amar o seu próximo. São crentes que não conseguem obedecer o seu pastor. São crentes que não conseguem obedecer os seus líderes. São crentes insubmissos. São crentes amantes de si mesmos. São crentes que procuram doutores segundo as suas vontades. São crentes que não aceitam a palavra, que não suportam a sã doutrina, que não aceitam a correção, que não aceitam ser exortados, ser corrigidos. São crentes que não aceitam ser instruídos, que querem viver segundo os seus próprios entendimentos, que não querem ser pastoreados. São crentes que não aceitam vivenciar uma vida de santidade com Deus. São crentes contendeiros, crentes que trazem contendas dentro da igreja. São crentes que discordam de seus líderes, discordam de seus pastores, concordam somente com aquilo que acham que são bom aos seus próprios entendimentos. O diabo tem minado o coração de uma classe de pessoas que dizem servirem a Deus, mas não querem viver em santidade com Deus, não querem servir uma vida de fidelidade para com Deus da Bíblia. São crentes que dizem: ninguém pode me tocar, ninguém pode falar de mim. Eu sou pequeno. Deus é misericordioso. Deus ama o próximo. Deus. São pessoas que não querem vivenciar em santidade e querem contaminar outras pessoas. Mas não. Ainda existe sim um povo, uma classe daqueles que não se dobraram, daqueles que não se voltaram à corrupção espiritual, daqueles que buscam se separar, daqueles que buscam ter uma vida de santidade com Deus, que se separam para a fidelidade com Deus, uma busca de renúncia, renunciando o pecado, a carnalidade, o mundo, os prazeres, as bandejas que o mundo proporciona. Ainda existe um povo sim que ora, que busca, que jejuma, que consagra, que ama, que persevera. Ainda existe sim uma classe de homens e mulheres de Deus que obedece suas lideranças, que obedece seus pastores, que honram os seus ministérios, que obedece a Deus, que aceitam uma correção, que suportam uma sã doutrina, que aceitam a exortação, que mantêm uma vida de submissão e de fidelidade pastoral, ministerial e espiritual. Ainda existe uma classe de crente que quando o diabo olha para eles, ele tem que recuar. Ainda existe uma classe de crentes que as obras do império do mal não conseguem detê-los. Quanto mais fazem obras para tentar parar essa classe de crente, mais frustrados o inimigo fica, porque são crentes cheios da presença de Deus, são crentes leais, fiéis, companheiros, que têm a sua conduta como a igreja primitiva, que trabalhava em um só sentido, em um só objetivo, que tem unidade e que tem tudo em comum, que consegue vivenciar uma vida de fidelidade e sinceridade diante de Deus, mesmo cercado da volupia do pecado, mesmo cercado por bandejas que o mundo tem a proporcionar. Ainda existe uma classe de crente que não se corrompe, que não se dobra diante do engano de Satanás, diante dos deuses pagãos. Ainda existe uma classe de crente que estão firmados na rocha, que seguem a palavra, que obedecem a palavra, que
prega a palavra, que vive a palavra, que conduz na palavra, que sabe que o caminho é estreito, que a porta é estreita, mas é o caminho que conduz à santidade e à vida eterna. Ainda existe uma classe de crente que estão dispostos a morar no céu, que não estão firmados em permanecer na terra. Ainda existe uma classe de crente que não são voltadas a se alimentar por profecias pagãs e enganosas, mas que buscam a revelação da palavra, que buscam a vida contínua entendida na palavra, que estão voltadas a princípios, mandamentos, preceitos, estatutos e ordenanças de lei. O Deus da Bíblia está voltando, e quando ele voltar, encontrará um povo eleito, guardado, selado e firmado na promessa. É tempo de santidade, é tempo de fidelidade, é tempo de compromisso, é tempo de renúncia, é tempo de se apegar com Deus, é tempo de andar no caminho que é Cristo, é tempo de beber da água da vida, é tempo de comer do pão que desceu do céu. É tempo de fidelidade, é tempo de buscar a Deus em espírito e em verdade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai chegar um dia em que a terra irá tremer e temer, e todo olho verá o Deus da Bíblia aparecer sobre as nuvens. Os mortos ressuscitarão primeiro, uns para a vida eterna, outros para o sofrimento eterno. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Como está a sua vida? Como está seu coração? Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua fidelidade com Deus? Você que outrora pregava, cantava, louvava, tocava na igreja, você que outrora sentia a presença do Espírito Santo, você que outrora tinha sede da presença de Deus, subia monte, ia para a vigília, ia para a consagração, você que servia, você que se dedicava a uma vida sincera com Deus, e o inimigo minou seu coração e você se afastou, e ele foi matando a sua fé, foi matando a sua alegria. Mas há tempo de se erguer. Volte agora, se erga agora, retorne agora à casa do Pai, retorne agora aos caminhos de Deus, retorne agora para estar firmado na promessa. Não faça parte daquela classe de crente que o diabo gosta, que faz a vontade dele. Se volte à classe dos crentes fiéis a Deus e leais, que buscam a viver, e não apenas viver, mas viver eternamente, que tenham o seu nome escrito no livro da vida, e confessa Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que nega, que renuncia ao mundo, mas que não nega a Cristo, que permanece em fidelidade sublime e real para com Deus. Seja da classe dos crentes tementes, obedientes, leais, submissos, fervorosos, dedicados, que estão voltados para Deus e tenham uma vida de compromisso com Deus para sempre, e reinará a eternidade para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Seja forte e corajoso, o Senhor dos exércitos está contigo. É tempo de servir a Deus em espírito e em verdade. O Senhor procura uma igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Você e eu, nós somos a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, sem mancha, sem mácula, igreja pura, santificada e santificada e santificada, aguardando a volta do Filho de Deus, em nome de Jesus.